O pecado para a morte é um tipo de pecado mencionado na Bíblia pelo apóstolo João, em 1 João, no capítulo de número 5, versículo 16. João diz que não adianta interceder a Deus sobre aquele que comete o pecado para a morte. O apóstolo João fala sobre o pecado para a morte, num contexto em que ele trata acerca da importância e eficácia da intercessão. O apóstolo João, ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Isso em João capítulo 5, versículo 14. É nesse contexto que João faz uma distinção entre o que ele chama de pecado não para a morte e pecado para a morte. Então, quando você lê, você tem que saber separar, distinguir o que é pecado para a morte e o que é pecado para a não morte. Então, ele explica o seguinte: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Ou seja, se um irmão pecou pecado de morte, não adianta nem orar por ele que já está resolvido. Se um irmão pecou pecado para não morte, então ore por ele, porque ele vai conseguir receber o perdão e a graça de Deus. Resumindo, você precisa compreender, distinguir que tipo de pecado, que tipo de situação vexatória, que tipo de situação de escuridão que o seu irmão está se intrometendo, está caindo. Então, o versículo fala que sobre o pecado da morte é reconhecido como um dos mais difíceis de interpretar. O problema é você compreender e saber o que é o pecado para a morte e o que não é o pecado para a morte. Por exemplo, existem denominações no Brasil que intitulam o pecado para a morte sendo o adultério. Já outros defendem que o pecado para a morte é o pecado da idolatria. Já outros dizem que o pecado para a morte é pecado de promiscuidade ou de prostituição. Já alguns defendem que é o pecado da avareza. Então você tem que tentar compreender. E nós vamos tentar aqui aplicar e lhe mostrar uma visão do que realmente seja um pecado para a morte. A grande questão e a discussão entre os intérpretes da Bíblia diz respeito ao tipo de pecado para a morte João está se referindo aqui no capítulo 5 do seu livro, da sua carta episcopal, pastoral, doutrinária. Será a morte física ou a morte eterna? Com base nessa discussão, existem diferentes pontos de vista dentro do contexto teológico e bíblico sobre o que é pecado para a morte. Vamos tentar aqui saber do tipo de pecado que João está tratando. Então, o primeiro ponto de vista é o seguinte: o pecado para a morte seria, então, a respeito às disciplinas que Deus dá ao homem. Quem defende esse ponto de vista, ou seja, as disciplinas que Deus dá para o homem, entende o seguinte: pecado para a morte é aquele pecado consciente e até premeditado, qual o cristão persiste em desobedecer a Deus. Ou seja, é um pecado que costumeiramente o cristão pratica, ele tem consciência, ele sabe que ele está cometendo e ele continua praticando e não abandona. Então seria o pecado para a morte que diz respeito a uma disciplina que Deus dá. John MacArthur refere-se a essa posição. Ele diz o seguinte, que o pecado para a morte e pecado para a não morte indica uma distinção entre pecados que podem levar à morte física e outros pecados, mas sem que isso indique uma identificação específica de um determinado pecado em particular. Vamos aqui para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: o primeiro ponto seria a disciplina de Deus em relação ao pecado. O primeiro ponto é esse, a disciplina de Deus em relação ao pecado. O segundo ponto é o pecado para a morte diz respeito a uma apostasia. Então, o primeiro ponto de vista é o seguinte: pecado para a morte seria uma disciplina que Deus dá ao homem que está pecando. O segundo ponto que interpreta é o seguinte: pecado para a morte diz respeito à apostasia. Então, esse ponto de vista que defende que o pecado para a morte seria uma apostasia é basicamente o seguinte: identifica que o pecado para a morte
como sendo apostasia, leva a uma morte espiritual, uma morte eterna. Isso quer dizer o seguinte, que esse pecado está relacionado a algo que é imperdoável, que foi citado pelo Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32, que fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que seria um abandono, que seria um esculacho, uma difamação em relação ao Espírito Santo. A apostasia é caracterizada pela negação deliberada de Jesus Cristo e pela consciência e blasfêmia contra o Espírito Santo. Então é importante você compreender o seguinte, eu acho que a teologia mais aceita, a teologia mais respeitada nesse ponto é de que o pecado para a morte é o pecado contra o Espírito Santo. Ok? A primeira visão que interpreta disciplina de Deus em relação aos pecados também está correta, não está errado. Só que lá em João capítulo 12, versículo 31 e 32, Jesus diz o seguinte, que todo pecado será perdoado ao homem, até pecados de palavras contra Jesus. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não obtém perdão nem nessa vida e nem na vida futura. Ou seja, é um pecado para a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna, ou seja, a separação de Deus. O homem é separado de Deus em relação a isso. Então, de fato, pode ser sim o pecado contra o Espírito Santo. E os teólogos como João Calvino e John Stott e tantos outros defendiam o seguinte, que a posição do que é pecado para a morte, ela era sim uma apostasia e desrespeito à morte eterna, uma separação de Deus por toda a eternidade. Então é muito importante você entender que seja o seu pecado de estimação, seja o seu pecado mais comum, mais simples, mais singelo, abandone. Procure ter uma vida santa e digna diante de Deus. E, pelo amor de Deus, tenha essa consciência. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não peque contra o Espírito Santo. Pois Jesus deixou bem claro que quem peca contra o Espírito Santo, ele comete um pecado para a morte. Não só a morte física, mas a morte eterna, a morte que separa o homem de Deus. E esse sim é um ponto de blasfêmia, é um ponto sim importante de compreender, porque significa sim uma apostasia, um abandono de Deus. Deus abençoe você e sua família. Esse aqui é um ponto de vista teológico, um minuto em teologia com o pastor Carlos Souza, o que é o pecado para a morte.